Abra aí, Mateus capítulo 20, para a gente meditar. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para onde? E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também. Para onde? E dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam também ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe: porque ninguém, o quê? Nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o quê? Preste atenção nisso aqui. Você sabe que a vinha, o que significa a vinha que Jesus estava se referindo? O reino de Deus, o reino dos céus. Está entendendo? Você vê que Deus chama pessoas a todo momento para a casa dele, para poder entrar nesse reino. Tem gente que vem mais cedo, tem gente que vem mais tarde, tem gente que chega quando criança, tem gente que nasce na igreja, tem gente que só chega depois de velho. É ou não é? Sim ou não? Só que tem um detalhe, você vê que ele diz assim, ó: ide para a vinha e eu lhes darei o que for justo. Deus, pessoal, ele é o mesmo para todos. Deus não faz acepção, mas ele faz acepção de atitudes. Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que são mais íntimos. Você está compreendendo? Não é filho preferido. Deus ama todo mundo igual. Mas tem aqueles que têm mais intimidade com o pai. E por conta de ter mais intimidade, tem mais o quê? Tem mais benefícios. Automaticamente. Você vê que Jesus disse aqui: eu darei aquilo que for justo. Eu darei o que for justo. Mas você tem que ir para a vinha. Você veio até a vinha, você veio até a casa de Deus. Mas o que você tem recebido de Deus? Se Deus for justo com você, como que ele vai te tratar? Não, pense. Pelo que você tem sido para Deus, o que você merece? Porque ele dá o que é justo. Deus não vai dar o Espírito Santo para mim se eu estou sendo injusto. Deus não vai dar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, se eu vivo na mentira. Não é justo. Deus não vai dar para mim o Espírito de fortaleza se eu vivo fraquejando na minha carne, caindo na tentação. Volta e meia eu estou... Está compreendendo? Não. Ele dá o que é justo. Se não aconteceu ainda a transformação na minha vida, é porque eu ainda não fiz o quê? A minha parte, eu não fiz a minha entrega. E ele diz assim, ó, continua. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o quê? Começando por quem? Pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam quanto? Um dinheiro. Presta atenção nisso aqui. Vindo, porém, os primeiros pensaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam o quê? Versículo 11 agora. E recebendo, o que eles faziam? Dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos toda a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse-lhes a um deles: amigo, eu não te faço agravo.
Você não combinou comigo que seria um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Porque eu quero dar para esse último tanto quanto dei a ti. Olha o que Jesus está ensinando. E a gente vê muito isso dentro da igreja. Pessoas que ficam paradas no tempo, porque ao invés de se preocupar em mudar a vida dela, ela fica preocupada com a vida do outro. Como é que pode? Fulana chegou depois de mim, já está lá na frente, e a minha vida não aconteceu. Por que não aconteceu? Ao invés de olhar para a vida dela, o que eu tenho que mudar, ela está olhando para a vida da fulana. Tem gente estacionada, vendo outros que chegaram depois dela, recebendo o Espírito Santo, vida transformada lá na frente, e ela está lá atrás ainda. Porque Deus dá o que é justo. Deus dá o que é justo, não é o que ele fala? À medida que eu me entrego, ele se entrega para mim. Porque a pessoa tá ali, sabe, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, ouvindo isso, ouvindo aquilo, mas não mexe nada com ela, não muda nada no comportamento dela. Então, essa palavra não tem como salvar ela. Porque se a palavra não te transforma, essa palavra ainda não te salvou. A palavra não conseguiu te salvar. Ela não teve efeito na tua vida. Porque quando a palavra tem efeito, ela transforma. É impossível a pessoa ouvir a palavra e ela permanecer igual. Se a palavra entra nela, se ela dá crédito à palavra. Tá compreendendo? E ele diz aqui, ó: ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Você vê, né? E isso acontece muito nas empresas também, não é? Se o patrão beneficia algum, o outro com maus olhos, o quê? Como é que pode? Aí ele diz no versículo 16: assim, leia bem alto, os últimos, os derradeiros, serão o quê? E os primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Deus chama todo mundo. Deus chamou você. Mas quem é que se faz escolhido? É quem decide obedecer. É quem decide se entregar à palavra. É quem decide deixar essa palavra guiar a sua vida. Amém?